E aí, galera, espero que vocês estejam bem, né? Espero que vocês possam estar aí em casa, se guardando dessa pandemia, né? Se preparando aí para que quando a gente possa voltar aí ao convívio normal, né? Saindo aí dessa quarentena, né? Como vocês sabem, o corona tem avançado muito aqui no Brasil, né? Principalmente em alguns estados em especiais, como São Paulo, Rio, né? Ali o Ceará, né? Alagoas também já tem um estágio muito avançado aí do coronavírus, e o importante é que todos nós possamos respeitar justamente aí essa quarentena, ficar em casa. Eu sei que é muito difícil, é um pouco complicado aí, né, galera, do segundo ano, mas espero que vocês possam estar em casa e se protegendo, né, que é o principal nesse momento. Então, galera, dando uma retomada justamente às nossas aulas, né, aqui pelo online, né, hoje a gente vai continuar nossas aulas de História da Arte, tá bom? Hoje a gente vai abordar justamente um novo movimento, não sei se vocês lembram, mas antes aí da nossa pausa de 15 dias, né, a gente estava justamente estudando o movimento artístico barroco, né? E hoje, galera, a gente vai estudar, né, um novo movimento artístico, né, que é justamente o movimento rococó, tá bom? Esse movimento que tem uma característica muito parecida em si com o barroco, né? Mas aí ele vai se diferenciar em alguns pontos em especiais, tá bom? Então, galera, a aula de hoje é sobre esse movimento, né? Lembrando que hoje é só a primeira aula sobre esse assunto, a gente vai ter ainda umas 2 ou 3 aulas falando um pouquinho sobre o rococó, tá bom? Então vamos lá, né? Sem mais delongas, para não perder tanto tempo aí, vamos começar justamente a nossa aula, tá bom? Então, galera, ó, o movimento rococó, né? Ele nasceu na França, né? Cerca de mais ou menos entre 1715 ou 1720, tá bom? Ele vai ter o seu apogeu, né, o seu grande ápice central, justamente no reinado do Luís XV, né, que vai ser aí o grande centro da arte rococó, né, em 1730, e vai ter o seu fim, né, o seu declínio em 1774, ainda também no reinado do Luís XV, tá bom? Para vocês que não sabem, Luís XV, né, foi um dos monarcas, tá bom, que administraram a França nesse período inicial, né, nesse processo inicial, tanto das artes como nos processos das grandes navegações, tá bom? Então você tem agora, inicialmente, né, esse contexto de arte neoclássica, esse contexto de arte clássica, né? Você vai ter o movimento barroco, como vocês viram nas aulas passadas, e você vai ter também esse movimento do rococó, tá bom? Então vamos lá, galera, e pra gente iniciar hoje, tá bom? Como eu já falei para vocês, vai iniciar na França, né? Vai ter o seu apogeu lá em 1730 e a sua decaída em 1774, né? E aí vai ter alguns pontos centrais que a gente vai precisar abordar dentro desse contexto para que vocês possam, de fato, entender melhor esse movimento. Tá bom? Então, hoje, galera, além de trabalhar essa questão da origem, como vocês já sabem, a gente vai trabalhar alguns pontos das suas características principais. Então, vamos lá. O primeiro ponto a se trabalhar, galera, é a palavra, né? A origem da palavra rococó, né? Essa origem, ela vem da palavra rocalier, que significa rocha, né? Que era justamente o básico do estilo, né? Era o estilo básico desse movimento rococó, era justamente essa questão da decoração em pedra, tá bom? Da decoração em rochas, tá bom? A gente vai acompanhar aí os outros pontos dessas características, beleza? Ó, então você vai ter tolerante, né? É um movimento tolerante, é um movimento crítico, é um movimento irreverente e um movimento individualista, né? Todas essas características, galera, eles tentavam justamente buscar e apresentar essa ideia do novo homem que nascia aí nesse período, né? Essa questão de atingir a esse novo homem, né? É muito interessante. Então, esse movimento, ele trazia essas características em si, né? Para justamente tentar traduzir esse homem que estava naquele período, né? Esse homem do descobrimento, esse homem das grandes navegações e assim por diante, tá bom? O terceiro ponto a ser abordado é justamente esse, ó, foi criado para satisfazer o gosto da elite, né? Uma elite aristocrática e extremamente intelectual, aonde se reuniam exclusivamente para debater filosofia, para praticar a leitura. Então foi essa elite francesa, né, responsável justamente para quê? Para que tivesse origem aí esse movimento, né, para que esse movimento viesse aí surgir
de forma muito forte, né? De forma muito elegante, né? Até você vai ver aí uma característica nessa questão da pintura, até a pintura era uma pintura suave, que servia justamente para decoração em lugares fechados. Então vamos lá, ó, outro ponto, o estilo leve e refinado, né? É muita característica das pessoas do qual criaram esse movimento, né? Aquele estilo leve, refinado, né? Que tinha aí todas as características centrais, um movimento decorativo, né? Foi criado justamente com o objetivo de ser usado para uma decoração interna, né? Então, essa é a característica aí, uma das características, tá bom? Ó, decoração das artes menores, né? Como assim, professor? Decoração das artes menores. Ele servia justamente para decorar uma mesa, para decorar uma estante, né? Então, era esse ponto justamente, né, quando a gente fala decoração dessas artes menores, que trabalha esse movimento rococó. Lembrando que na aula que vem, eu vou trazer algumas imagens de algumas produções arquitetônicas, tá bom? E aí vocês vão ter uma ideia, de fato, do que era esse movimento ainda melhor, né? Quem puder em casa e já dá uma pesquisada sobre esse movimento, tenta ver algumas artes desse movimento, vocês vão gostar. Então vamos lá. E o último, né, é justamente o novo tipo de ornamentação ondulada, né? O movimento rococó vai trazer justamente essa nova característica de ornamentação para os lares, né? Vai trazer uma nova roupagem dessa decoração aí ondulada, tá bom? Galerinha do segundo ano, né? Como vocês sabem, por hoje é só. Eu espero que vocês possam estar aí assistindo esses vídeos. O principal, eu espero que vocês possam estar em casa, né? Se guardando aí dessa quarentena, tá bom? Lembrando que na próxima aula, né, a gente vai dar continuidade ao nosso assunto. Então, galera, aquele abraço.